Você já percebeu como o mundo inteiro volta seus olhos para Gaza sempre que o caos se aproxima? Mas e se eu te dissesse que tudo o que está acontecendo agora já foi escrito há milhares de anos, palavra por palavra, pelos profetas da Bíblia? Amós, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Zacarias e Joel não estavam descrevendo apenas o passado de uma cidade antiga, mas os sinais vivos do nosso próprio tempo. Enquanto muitos acreditam que Gaza é apenas um conflito político, a verdade espiritual é muito mais profunda e perturbadora. Os profetas viram com clareza divina o que hoje chamamos de notícias de última hora. E o mais chocante é que essas profecias não falam apenas de guerras e destruição. Elas revelam o destino das nações, a purificação da humanidade e o juízo final que se aproxima. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a história, a fé e o futuro. Amós revela o pecado de escravidão e comércio de almas. Amós não era sacerdote nem filho de profeta. Era apenas um boiadeiro de Tecoa, uma pequena vila no reino de Judá. Um homem do campo, acostumado ao silêncio dos pastos e ao som do vento entre as figueiras bravas. Mas Deus o escolheu para ser voz em tempos de corrupção e idolatria. Enquanto Israel vivia um período de prosperidade aparente sob Jeroboão II, o coração do povo estava distante do Senhor. As injustiças cresciam, os ricos oprimiam os pobres e a fé havia se tornado ritual vazia. É nesse cenário que Deus ergue Amós, não como um teólogo de palácio, mas como um arauto do deserto, portador de uma mensagem cortante como espada. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo. Porque levaram em cativeiro todo um povo para o entregarem a Edom. Amós 1:6. Essas palavras ecoaram como trovão nos ouvidos de Israel. Amós começa não profetizando contra o próprio povo, mas contra as nações vizinhas. Gaza, a principal cidade dos filisteus, é apontada como culpada por um pecado profundo: o tráfico de vidas humanas. Ela vendeu os filhos de Israel a Edom, trocando pessoas por lucro, mercantilizando o sagrado, negociando almas como se fossem objetos. O juízo de Deus não se cala diante de tamanha iniquidade. A profecia de Amós sobre Gaza traz não apenas um castigo histórico, mas um princípio espiritual eterno. Gaza representa o sistema mundano que transforma pessoas em mercadoria, que vende consciências, que troca a pureza pela vantagem. É o símbolo de uma humanidade que se esquece de que cada ser humano carrega a imagem divina. O profeta denuncia, mas também desperta. Quando o comércio de almas se torna norma, o juízo divino é inevitável. O Senhor, justo e santo, levanta-se contra a corrupção moral e espiritual das nações. Naqueles dias, Gaza era um centro de poder, um entreposto comercial entre o Egito e as terras de Canaã. Suas muralhas pareciam invencíveis, e suas caravanas cruzavam o deserto, levando especiarias, ouro e prisioneiros. Mas Deus, que observa do alto, viu que entre as cargas havia vidas humanas, homens e mulheres arrancados de suas famílias, vendidos por moedas. Amós ergue sua voz e anuncia: enviarei fogo sobre os muros de Gaza e consumirá os seus palácios. Amós 1:7. A justiça divina seria como fogo purificador, queimando o orgulho de uma cidade que se achava eterna. O ministério de Amós é marcado por coragem. Ele enfrenta reis, sacerdotes e mercadores poderosos. Denuncia a hipocrisia dos cultos e a manipulação da fé para fins políticos. Sua mensagem corta como lâmina, porque vem do próprio Deus. Gaza é apenas o primeiro nome numa lista de nações julgadas. Damasco, Tiro, Edom, Amon, Moabe e finalmente Israel. Cada uma delas simboliza uma estrutura espiritual que corrompeu a justiça e perverteu o amor. A mensagem é clara: Deus não faz acepção de pessoas nem de nações.
O juízo começa pelos ímpios, mas alcança também o povo que se desvia. Amós ensina que o pecado coletivo gera consequências coletivas. Quando a sociedade inteira negocia valores, a ruína é inevitável. Gaza, com seus portos e palácios, parecia inabalável. Mas Deus prometeu: destruirei o que resta dos filisteus. Amós 1:8. E assim aconteceu. Séculos depois, o Império Assírio devastou Gaza, cumprindo palavra por palavra da profecia. O que era centro de comércio tornou-se ruína e silêncio. A voz do profeta, que muitos ignoraram, ecoou no tempo como testemunho da fidelidade divina. Mas o chamado de Amós não termina no passado. Sua mensagem é também um espelho para o presente. Quando ele fala sobre Gaza vendendo pessoas a Edom, está denunciando o espírito que ainda hoje escraviza: o egoísmo, a ganância, a indiferença. O mesmo sistema que transforma a fé em produto e pessoas em estatística. Gaza é o símbolo do coração endurecido que não enxerga o valor sagrado da vida. O juízo que se abateu sobre ela é o mesmo que se aproxima de todo o império, construído sobre a exploração e a injustiça. Amós também revela a sensibilidade de Deus pelos que sofrem. Ele mostra que o Senhor não é indiferente ao pranto dos oprimidos. O clamor das vítimas chega aos céus, e a resposta divina vem com poder. Quando o profeta proclama o castigo de Gaza, ele não fala com prazer, mas com dor. Ele entende que o juízo é também uma forma de misericórdia, uma tentativa de despertar um mundo adormecido. O fogo de Deus que consome é o mesmo fogo que purifica. Gaza queima para que outras nações despertem antes do mesmo fim. Há uma dimensão espiritual em Gaza que vai além da história. Cada pessoa, cada sociedade, cada geração tem a sua Gaza interior, o lugar onde vendemos o que é sagrado em troca do efêmero. E Amós nos convida a reconhecer esse território dentro de nós, antes que o fogo do juízo venha consumir o que restou de pureza. O profeta nos chama ao arrependimento, à justiça, à restauração da dignidade humana e espiritual. O eco da voz de Amós ainda ressoa. Ele nos lembra que não há muro alto o suficiente que impeça o olhar de Deus, nem comércio poderoso o bastante que compre a sua justiça. Gaza caiu, e com ela toda a estrutura que ousou negociar o que pertence ao Altíssimo. Mas o mesmo Deus que julga é também o que oferece restauração. E é nesse fio entre juízo e misericórdia que surge o próximo mensageiro, Jeremias, o profeta que veria com seus próprios olhos as guerras que Amós apenas anunciou. Jeremias anuncia destruição física e guerra. Jeremias foi chamado ainda jovem, em meio ao caos político e espiritual que dominava Judá. O rei Josias tentava restaurar o culto verdadeiro, mas o povo, dividido entre a idolatria e a tradição, vivia em constante oscilação entre fé e rebeldia. Foi nesse ambiente de decadência moral e ameaça estrangeira que Deus levantou Jeremias, o profeta das lágrimas, o homem que sentia no coração o peso da palavra divina. Sua missão era árdua, anunciar destruição e cativeiro a uma nação que não queria ouvir. E entre as vozes do seu livro, uma profecia específica ecoa, para além de Israel, alcançando a região filisteia. E mais uma vez, Gaza é chamada pelo nome, palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Jeremias 47:1. Assim começa o oráculo. O Egito marchava pelo norte, e a poderosa cidade de Gaza seria palco de guerras sangrentas. As palavras do profeta descrevem um cenário de terror, de invasão e destruição iminente. Eis que águas sobem do norte e se tornarão em torrente transbordante, e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os que habitam nela. Então clamarão os homens, e todos os moradores da terra se lamentarão. Jeremias 47:2. O profeta vê as hordas babilônicas como um rio de juízo, avançando sem piedade, varrendo reinos e derrubando muros. Jeremias fala com a voz de quem presencia a ruína.
Gaza, que antes se orgulhava de suas fortalezas e rotas comerciais, agora é descrita como uma cidade desesperada, esvaziada de glória. O som dos cavalos inimigos ecoa como trovão, e o profeta pergunta: até quando te cortarás, ó espada do Senhor? Até quando não te acalmarás? Volta-te à tua bainha, descansa e aquieta-te. Jeremias 47:6. Mas a espada não se detém, porque não é humana. É a justiça de Deus, se cumprindo contra os que semearam violência e orgulho. O contexto histórico é sombrio. Babilônia, sob Nabucodonosor, desponta como o império mais poderoso da terra. O Egito, outrora dominador, tenta resistir. E no meio desse embate está Gaza, rota estratégica entre o deserto e o Mediterrâneo. O profeta observa que o poder humano é como palha diante do vento divino. Nenhum exército, por maior que fosse, poderia deter o que Deus havia determinado. A guerra que Jeremias descreve não é apenas física, mas espiritual. O choque entre o reino de Deus e o sistema das nações que rejeitam sua soberania. Jeremias sofre ao anunciar essas verdades. Diferente de muitos profetas que clamavam vitória e prosperidade, ele fala de ruína, cativeiro e lágrimas. Por isso foi perseguido, preso, humilhado. Mas sua fidelidade o tornou símbolo da voz que não se dobra diante do poder terreno. Quando fala de Gaza, ele não apenas narra um evento geopolítico, mas mostra o padrão divino. Toda cidade que se exalta contra Deus, cedo ou tarde, será reduzida ao pó. Gaza, nesse cenário, representa o orgulho humano confrontado pela inevitável mão da justiça. A profecia de Jeremias também é uma metáfora do ciclo espiritual da humanidade. Ele mostra que quando o homem coloca sua confiança nas muralhas, nas armas ou na política, está edificando sobre a areia. O Egito, que prometia proteção, seria derrotado. Gaza, que acreditava ser invencível, seria despojada. A voz do profeta é um convite à reflexão. Quantas vezes buscamos abrigo em alianças humanas, esquecendo que a verdadeira fortaleza está em Deus? As águas do norte continuam subindo, como símbolo dos juízos inevitáveis que alcançam os que confiam na carne. Mas, no meio da destruição, Jeremias não fala apenas de dor. Há também a semente da esperança. Ele reconhece que o castigo é o início de uma restauração. Quando a espada do Senhor cumpre seu propósito, o solo se torna fértil para algo novo. O mesmo Deus que permite a ruína também promete levantar o que foi abatido. A destruição de Gaza é um prelúdio de transformação, uma lição espiritual para todas as gerações. É preciso ruir o que é falso para que o verdadeiro possa nascer. O profeta das lágrimas não escreve para destruir, mas para despertar. Suas lágrimas são o reflexo do coração de Deus, que se entristece por ter de corrigir os seus filhos. Jeremias vê as guerras, mas também vê o que está além delas, o reino eterno que virá quando todo joelho se dobrar. Gaza, nesse sentido, é mais que uma cidade em ruínas. É um espelho do mundo moderno, confiante em seu próprio poder, mas prestes a ser abalado por forças que nenhum império pode deter. Jeremias nos ensina que a justiça divina é também um ato de amor. O Senhor não destrói por prazer, mas por zelo. Ele corta para curar, derruba para reconstruir e usa o som distante da guerra para acordar os que dormem na ilusão da paz. O profeta clama, adverte, chora e continua anunciando que há esperança até mesmo entre as cinzas. Porque o Deus que abate Gaza é o mesmo que chama ao arrependimento antes que venha o fogo final. E assim, a voz de Jeremias se mistura à de outro mensageiro que viria logo depois. Ezequiel, o profeta do exílio, que veria com seus próprios olhos o juízo prometido e revelaria, de dentro da terra do cativeiro, os mistérios do coração de Deus. O fogo que Amós anunciou e a guerra que Jeremias viu agora ganham nova forma. O juízo contra a vingança e a arrogância dos povos. Ezequiel fala do juízo por vingança e arrogância.
Ezequiel foi o profeta que viu o impossível. Chamado por Deus em meio ao cativeiro na Babilônia, ele pregava à beira do rio Quebar, entre os exilados que haviam perdido tudo: o templo, a terra e a esperança. Era sacerdote de linhagem, mas se tornou profeta pela dor. Suas visões eram grandiosas, simbólicas, repletas de fogo e glória. Ele foi chamado a falar quando ninguém mais acreditava em restauração. Em um tempo em que as nações zombavam de Israel, o Senhor levantou Ezequiel para mostrar que nenhum inimigo triunfa para sempre sobre o povo de Deus. E entre essas nações, Gaza aparece novamente, representando o orgulho dos filisteus e a vingança que traria sobre si o juízo divino. Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se houveram vingativamente e se vingaram com desprezo de alma, para destruírem com perpétuo ódio. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estenderei a minha mão sobre os filisteus, e exterminarei os queretitas, e destruirei o resto do litoral. Ezequiel 25, 15 e 16. As palavras são firmes como martelo. O profeta revela o coração de Deus contra a arrogância e a vingança das nações que se alegraram com a queda de Jerusalém. Gaza, a cidade altiva dos filisteus, é o símbolo dessa soberba. Eles se regozijaram quando o templo foi destruído. Pensaram que o Deus de Israel havia sido derrotado e celebraram o sofrimento do justo. Mas Deus responde com justiça. Executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 25, 17. O contexto é devastador. Jerusalém está em ruínas, e o povo de Deus vive cativo em terra estrangeira. Enquanto os israelitas choram junto aos rios da Babilônia, os povos vizinhos, incluindo Gaza, zombam e aplaudem. Essa atitude desperta o zelo divino. Ezequiel, com a autoridade de quem fala em nome do Altíssimo, anuncia que a vingança dos homens será substituída pela vingança de Deus, não movida por ódio, mas por justiça. Gaza, que antes lançou mão da espada, provará o peso da mesma lâmina. O ciclo da arrogância humana está prestes a ser quebrado. O profeta Ezequiel é o instrumento de uma mensagem dupla: castigo e restauração. Enquanto anuncia o juízo sobre as nações, ele também planta a semente de uma promessa que, no fim, o Senhor restaurará seu povo e sua glória. Gaza e os filisteus, que durante séculos atormentaram Israel, agora se tornam um exemplo do que acontece quando o orgulho humano tenta se levantar contra o propósito divino. A destruição do resto do litoral é mais que uma profecia geográfica. É a queda de toda estrutura espiritual baseada na violência, na vingança e na idolatria. A arrogância de Gaza é a mesma que, desde o Éden, tenta desafiar a autoridade de Deus. É o espírito que não se contenta em existir, mas deseja dominar, ferir, humilhar. Ezequiel expõe essa essência com clareza. O juízo que vem sobre os filisteus é a resposta divina ao desprezo do sagrado. Gaza havia se tornado uma fortaleza de rebelião, um símbolo de resistência contra a vontade divina. Mas toda fortaleza humana, por mais imponente que pareça, desmorona quando Deus decide agir. O fogo do juízo, em Ezequiel, tem um propósito purificador. Ele queima o orgulho para revelar a soberania divina. Quando o profeta fala das furiosas repreensões, ele descreve um mover espiritual que vai além da história. É o tempo em que Deus silencia as vozes arrogantes que zombam de sua aliança. Gaza cai, mas com ela cai também o sistema de violência que sustentava impérios. O Senhor se manifesta como justo juiz, e sua vingança não é vingança humana, é justiça eterna, perfeita, redentora. Ezequiel foi um homem de visões. Ele viu os querubins, o trono de Deus e a glória voltando ao templo. Mas antes da restauração, ele precisou ver o juízo. Essa é a ordem divina. Primeiro, o desmantelamento do falso, depois, o surgimento do verdadeiro.
Gaza, que um dia foi orgulho e poder, agora é apenas uma lembrança daquilo que o homem pode se tornar quando se afasta da humildade. O profeta vê com os olhos do Espírito, vê que toda vingança humana é autodestrutiva e que apenas a submissão à vontade divina gera vida e permanência. Ezequiel, com suas palavras, toca no âmago do plano espiritual. Ele mostra que Deus observa a intenção por trás das ações. Os filisteus não foram punidos apenas pelos atos, mas pela motivação. Vingança, desprezo, ódio. É a mesma raiz que move guerras, sistemas e até corações nos dias de hoje. O profeta fala através dos séculos, advertindo que a arrogância espiritual ainda é o maior inimigo da humanidade. Gaza é o espelho do homem que se julga autossuficiente e, por isso, caminha para o colapso. O juízo sobre Gaza em Ezequiel não é apenas destruição, é revelação. Quando a cidade cair, o mundo saberá que eu sou o Senhor. Essa é a frase que encerra quase todos os oráculos do profeta, uma afirmação da soberania absoluta de Deus sobre reinos e corações. Nada escapa ao seu olhar e nenhum poder terreno permanece diante da sua glória. Gaza é derrubada, não para ser esquecida, mas para se tornar testemunho vivo da justiça divina. O chão que antes sustentava orgulho, agora se torna altar de reconhecimento. E assim, quando o eco do juízo se espalha pelo deserto e o som das muralhas caindo se mistura ao vento, uma nova voz profética se levanta no horizonte. É Sofonias, o mensageiro do dia do Senhor, que anuncia não apenas o castigo, mas o abandono e o silêncio de Gaza, o retrato da ruína total que aguarda os que rejeitam a presença divina. A sequência das profecias continua, e o Espírito de Deus segue falando por meio de seus servos. Sofonias anuncia abandono e ruína total. Sofonias foi um profeta do juízo, um arauto do dia do Senhor. Viveu durante o reinado de Josias, quando Judá ainda tentava se erguer das ruínas morais deixadas por reis idólatras. Ele era descendente de Ezequias, de linhagem nobre, mas não falava com a altivez dos palácios. Sua voz vinha carregada de urgência, de arrependimento, de fogo. O Senhor o levantou para anunciar que o juízo começaria em Jerusalém, mas se estenderia a todas as nações. Entre os nomes das cidades que o profeta cita como símbolo do colapso espiritual e moral, está Gaza, a cidade que seria abandonada, entregue ao vazio, despojada de toda sua glória, porque Gaza será desamparada e Ascalon assolada. Asdod, ao meio-dia, será expulsa e Ecrom desarraigada. Sofonias 2:4. Essas palavras soaram como uma sentença fria e definitiva. A profecia de Sofonias não descreve apenas destruição física, mas um tipo de morte mais profunda, o abandono espiritual. Gaza, outrora viva, pulsante e próspera, se tornaria silêncio. O Senhor estenderá a sua mão sobre o norte e destruirá a Assíria. E fará de Nínive uma desolação. Sofonias 2:13. O profeta não fala de uma cidade, mas de um padrão. Toda nação que constrói seu poder sobre a idolatria e a soberba será deixada à própria sorte, até que o vento da história leve embora o que restou de orgulho. O contexto histórico reforça o peso da mensagem. Sofonias profetiza por volta de 630 a.C., quando o Império Assírio começava a declinar e a Babilônia surgia como nova potência. As nações estavam em ebulição, alianças se formavam e ruíam rapidamente. E o povo confiava mais na política do que em Deus. Gaza, parte da Filístia, continuava sendo símbolo de resistência e comércio, mas espiritualmente era um deserto. O profeta usa sua voz como trombeta para dizer que o abandono divino é pior que a destruição material. Quando Deus se retira, até os muros mais fortes desmoronam. Sofonias pinta um quadro sombrio, mas realista. Desamparada será Gaza. A palavra hebraica usada aqui carrega o sentido de ser deixada vazia, desabitada, sem propósito.
é o resultado da rebelião prolongada. Quando o homem insiste em ignorar os avisos do céu, o próprio céu se cala. O silêncio de Deus é o pior tipo de juízo, pois sem sua presença, até a vida perde o sentido. Gaza, a cidade que um dia ecoava risos e comércio e música, agora se tornaria ruína, poeira e lembrança. A mensagem de Sofonias não é apenas para os filisteus, mas para todas as civilizações que colocam sua confiança em sistemas e esquecem o sagrado. Ele fala do dia do Senhor como um tempo em que o mundo inteiro será provado. Gaza é apenas um retrato dentro de um mosaico de juízos. É o símbolo do abandono espiritual que sobrevém quando o homem vive sem temor, quando a justiça é vendida e a fé se torna ritual. O profeta clama: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias 2:3. Há em Sofonias uma mistura de dor e esperança. Ele fala da ruína, mas também fala dos que serão poupados, um povo humilde e pobre que confia no nome do Senhor. Sofonias 3:12. Gaza cai, mas o remanescente se levanta. A mensagem é clara. O abandono é consequência da rebelião, mas a restauração é promessa para os que se humilham. A desolação de Gaza não é o fim. É o espelho que reflete o destino de todos os que se distanciam da presença divina. A ausência de Deus é o verdadeiro deserto da alma. Sofonias representa a voz que rompe o conformismo espiritual. Ele prega para um povo acostumado com a aparência de fé, mas vazio de essência. Sua profecia sobre Gaza serve como alerta para os tempos modernos. Quando o sagrado é negligenciado, o vazio toma o lugar da glória. Quantas Gazas existem hoje? Sistemas, nações e corações onde Deus já não habita, mas onde ainda ecoam as lembranças do que um dia foi sagrado. O profeta clama para que o homem volte ao essencial, antes que o abandono se torne definitivo. O tom de Sofonias é o de quem sente o peso do que vê. Ele contempla não apenas muros caindo, mas almas desmoronando. Sua profecia é um lamento e um chamado. Gaza está prestes a ser desamparada, mas ainda há tempo para outros aprenderem com sua queda. O dia do Senhor não é apenas um evento futuro, é um princípio eterno. O tempo em que Deus revela o que está oculto, separa o verdadeiro do falso e mostra que sem ele, nada permanece. O silêncio de Gaza é o som do afastamento humano de Deus. E, no entanto, mesmo em meio ao abandono, há uma promessa sutil que atravessa o texto. Depois da tempestade, depois da ruína, o Senhor promete restaurar os que o buscarem. O remanescente herda a terra e a justiça volta a florescer onde antes havia desolação. O ciclo de Sofonias é o mesmo de toda a profecia bíblica: destruição seguida de renovação, juízo seguido de misericórdia. O abandono é apenas o prelúdio da redenção. Gaza será deserta, mas um dia, de suas cinzas, o mundo conhecerá a fidelidade do Deus que cumpre sua palavra. E quando as palavras de Sofonias começam a se cumprir, outra voz profética se ergue no horizonte do tempo. É a voz de Zacarias, o profeta da restauração, que vê além das ruínas e anuncia a purificação e a conversão futura das nações. O que Sofonias viu como abandono, Zacarias verá como redenção. A sequência continua e a história espiritual de Gaza avança, agora em direção à luz que nasce após o juízo. Zacarias mostra a purificação e conversão futura das nações. Zacarias foi o profeta da esperança depois da tormenta. Viveu em tempos de restauração, quando o povo de Israel havia retornado do cativeiro babilônico e começava a reconstruir o templo sob o comando de Zorobabel. O povo estava cansado, desanimado, cercado de inimigos, e a fé parecia pequena diante das ruínas. É nesse cenário que Deus levanta Zacarias, um profeta de visões, sonhos e promessas. Ele não fala apenas de pedras e muros, mas de corações sendo restaurados.
E entre suas palavras de juízo e redenção, Gaza ressurge mais uma vez. Agora, não como simples símbolo de destruição, mas como testemunho do poder transformador do Deus que purifica as nações. Ascalon verá isto e temerá. Também Gaza, e terá grande dor. E Écron, porque a sua esperança será confundida. E tirarei o sangue da sua boca e as abominações de entre os seus dentes. E também ele será um restante para o nosso Deus e será como príncipe em Judá. Zacarias 9, 5, 7. Esses versos marcam uma virada espiritual profunda. Gaza, que antes simbolizava o orgulho e a violência, agora é mencionada como alvo da purificação divina. O sangue e as abominações, símbolos de idolatria e perversão, serão removidos. E o mais extraordinário, a profecia não termina com destruição, mas com redenção. O Senhor promete que mesmo entre os antigos inimigos surgirá um remanescente para o seu reino. Zacarias fala em um tempo de tensão política e expectativa messiânica. Os impérios haviam se revezado no domínio do mundo, e agora a Pérsia permitia o retorno dos judeus à sua terra. Enquanto muitos viam apenas ruínas, Zacarias via o prenúncio do reino de Deus se expandindo. Gaza, nesse contexto, representa não só uma cidade, mas o coração das nações que um dia se rebelaram contra o Senhor e que no futuro se renderão à sua luz. O profeta revela um plano divino que ultrapassa fronteiras, mostrando que o juízo não é o fim, é o início de um processo de purificação. A linguagem simbólica de Zacarias é profunda e poética. Ele vê o rei vindo manso e montado sobre um jumentinho, Zacarias 9:9, uma clara profecia sobre a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. O Messias, o príncipe da paz, trará libertação não apenas para Israel, mas para todos os povos. Nesse contexto, Gaza e as cidades filisteias representam as nações gentílicas que um dia se submeterão ao domínio do Messias. O sangue é retirado, as abominações são removidas, uma metáfora poderosa da conversão espiritual. Zacarias não fala apenas de purificação, mas de reconciliação. Ele vê o tempo em que antigos inimigos se tornarão amigos, quando muros de separação cairão e a presença divina habitará novamente entre os homens. Gaza, que um dia zombou de Israel, será transformada em testemunha da misericórdia de Deus. É como se o Senhor dissesse: de onde veio a maldição, nascerá a bênção. A profecia é um vislumbre da era messiânica, o tempo em que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. O profeta também vê além do horizonte imediato. Suas palavras apontam para um tempo escatológico, quando o Senhor julgará as nações e estabelecerá seu reino em toda a terra. Gaza, nesse cenário, é o símbolo do mundo redimido, das nações que passarão pelo fogo da purificação para emergirem renovadas. Naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14:9. Essa é a promessa. O juízo abre caminho para a unidade, e a unidade traz de volta a presença de Deus entre os homens. Zacarias representa a virada da história espiritual. Ele mostra que a destruição profetizada por Amós, Jeremias, Ezequiel e Sofonias não foi o fim, mas o início de uma transformação. A cidade antes amaldiçoada é agora incluída na promessa. Gaza deixa de ser o símbolo da perdição e passa a representar a redenção possível, a purificação das nações que se voltam para o Altíssimo. Essa é a essência da profecia. Onde o pecado abundou, superabundará a graça. O contexto do livro também reflete o poder da fé diante do impossível. Enquanto os homens viam ruínas, Zacarias via o plano de Deus sendo desenhado com precisão. Ele compreendia que a restauração não era apenas arquitetônica, mas espiritual. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6.
Essa mesma palavra ecoa sobre Gaza. A transformação não virá pelo poder das armas, mas pela presença viva do Espírito. O tom de Zacarias é de esperança ardente. Ele fala de um Deus que não apenas destrói o mal, mas transforma o mal em testemunho. Gaza é lembrada não como ruína, mas como exemplo do alcance da graça. As abominações serão arrancadas, o sangue profano será removido e até mesmo os distantes se aproximarão da aliança. É a visão do reino de Deus que abraça o mundo inteiro, onde o juízo serve de ponte para a redenção. O profeta mostra que quando o Messias reina, até os desertos florescem e as antigas trevas se convertem em luz. E quando a voz de Zacarias se cala, o eco de suas palavras permanece ressoando entre os séculos. O fogo de Amós, as lágrimas de Jeremias, as visões de Ezequiel e o silêncio de Sofonias encontram agora seu cumprimento espiritual na promessa de restauração. Mas a narrativa profética ainda não termina, porque há um último mensageiro, Joel, o profeta do Espírito, que selará essa jornada revelando o juízo final e o renascimento cósmico. O palco está preparado e as nações, incluindo Gaza, serão convocadas ao Vale da Decisão. Joel sela o julgamento final de Gaza no contexto escatológico. Joel é o profeta das eras. Sua voz atravessa os séculos como um eco do próprio trono de Deus. Ele fala de juízo, de fogo, de trevas, mas também do derramamento do Espírito e da restauração final. Seu livro é curto, mas carregado de poder e profundidade. Joel viveu num tempo em que o povo enfrentava uma devastação literal, uma praga de gafanhotos que destruíra colheitas, sonhos e esperanças. Mas em meio ao caos, o Senhor transforma a tragédia em revelação. Ele usa o colapso físico como metáfora para o juízo espiritual que viria sobre as nações. E entre as regiões citadas, novamente Gaza aparece, agora no clímax escatológico da história, o momento em que o próprio Deus descerá para julgar o mundo. E também vós, ó Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia, que tendes vós comigo. Quereis vingar-vos de mim? Se vós vos vingardes de mim, depressa e prontamente farei recair a vossa recompensa sobre a vossa cabeça. Joel 3:4. Com essas palavras, Joel denuncia as nações que se levantaram contra o povo de Deus. Gaza, como parte da Filístia, é mencionada diretamente, símbolo do sistema que negociou vidas, profanou o sagrado e zombou da aliança divina. O profeta anuncia que o tempo da colheita espiritual chegou. As nações serão reunidas no Vale de Josafá, o Vale da Decisão, onde o Senhor julgará a todos segundo suas obras. É o juízo final, o acerto de contas cósmico entre luz e trevas. O contexto histórico de Joel se mistura com o futuro profético. A praga de gafanhotos é apenas o prelúdio de um evento maior, o dia do Senhor. O tempo em que o Altíssimo intervirá de forma direta na história. Gaza, outrora comerciante de cativos e símbolo da exploração humana, agora se torna ícone do julgamento universal. Vendi os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos gregos, para os apartardes dos seus termos. Joel 3:6. Deus responde: eis que eu os farei voltar do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa recompensa sobre a vossa cabeça. Joel 3:7. A justiça divina que parecia tardia, agora chega com precisão perfeita. Joel revela um princípio eterno. Deus pode demorar, mas nunca falha. Ele observa, pesa e age no tempo certo. Gaza, que um dia prosperou às custas da dor alheia, agora é confrontada pelo próprio juiz do universo. O comércio de almas, o desprezo pela santidade e a indiferença espiritual são julgados não apenas como pecados humanos, mas como afrontas diretas ao Criador. A recompensa é inevitável. O que o homem semeia, ele colherá. No Vale da Decisão não haverá argumentos, apenas verdades reveladas diante da luz de Deus. O profeta descreve esse momento com imagens grandiosas. Multidões no Vale da Decisão, porque o dia do Senhor está perto.
Joel 3,14. É o clímax escatológico, o encontro entre o tempo e a eternidade. Gaza, Tiro, Sidom e todas as nações se alinham diante do trono de justiça. A linguagem de Joel transcende o literal. Ele fala de estruturas espirituais sendo julgadas, sistemas caindo, impérios desfeitos. O sol escurece, a lua se torna em sangue, e o céu e a terra estremecem, porque o Senhor levanta-se como guerreiro para restaurar seu povo e purificar a terra. Mas Joel também é o profeta da esperança restauradora. Depois de anunciar o juízo, ele revela a promessa que muda o destino do mundo. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. É aqui que a narrativa se transforma. Gaza, que representa o mundo em rebelião, será também testemunha da graça que se derrama. O mesmo Deus que julga é o que oferece salvação a todos que se voltam para Ele. A purificação vem para que haja nova vida. E o Espírito é o sinal de que o ciclo de destruição não é o fim, mas o começo da redenção. Joel mostra que o juízo e o derramamento do Espírito estão ligados. Primeiro o fogo, depois a chuva. Primeiro o ajuste, depois a restauração. Gaza, vista sob essa lente profética, não é apenas a cidade julgada, é o símbolo do mundo sendo preparado para a nova era. O Senhor bramará de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Joel 3,16. Quando o mundo desabar, o povo que confia no nome do Senhor permanecerá em paz. As profecias de Joel apontam para o juízo final, mas também para o triunfo da luz. Quando Deus julga as nações, não o faz por vingança, mas por amor, para restaurar a ordem, para purificar o que foi contaminado, para libertar o que estava preso. Gaza, Tiro, Sidom. Cada nome é um lembrete de que nenhum poder humano dura para sempre. O Espírito de Deus, no fim, dominará toda a terra, e as fronteiras desaparecerão diante do reino eterno. O julgamento não é o fim da história, é o início do governo do Messias. E é nesse ponto que a mensagem de Joel se conecta com toda a linha profética que veio antes dele. O fogo de Amós, a guerra de Jeremias, a vingança de Ezequiel, o abandono de Sofonias e a purificação de Zacarias convergem em Joel, o selo da justiça e da redenção divina. Gaza, que surgiu no início como símbolo de rebelião, agora se torna marco do juízo final e testemunha da restauração que virá. Deus fecha o ciclo com perfeição. O que começou em ruína termina em glória. Mas Joel não encerra com destruição. Ele termina com um cântico de triunfo, um horizonte de esperança. E habitará Judá para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Joel 3:20. O profeta mostra que, no fim, a justiça e a misericórdia se abraçarão. O juízo é o amanhecer da eternidade. Gaza cai, mas a palavra de Deus permanece. As nações serão julgadas, mas o Espírito será derramado. A história não termina no Vale da Decisão. Ela continua no trono da glória, onde o Rei dos Reis reina para sempre. E todo o universo se curva diante da luz que jamais se apaga. Agora que você ouviu o que os profetas bíblicos disseram sobre Gaza, eu te pergunto, o que essas revelações despertam dentro de você? Será que você tem conseguido discernir os sinais dos tempos? Ou ainda está preso às distrações de um mundo que se desmorona diante dos seus olhos? Talvez essa mensagem não seja apenas sobre uma terra distante, mas sobre o campo espiritual que existe dentro de cada um de nós, onde o juízo, a fé e a redenção travam uma batalha diária. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai ignorar como tantos fizeram no passado, ou vai despertar para o chamado que o Espírito de Deus está fazendo hoje? As profecias não foram escritas apenas para serem estudadas, mas para nos preparar, nos alinhar e nos transformar. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu quero estar preparado para os tempos do fim.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa abrir os olhos para o que está realmente acontecendo. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e continue comigo nessa jornada de fé, sabedoria e revelação profética. O que está por vir é muito maior do que o mundo imagina, e você precisa estar pronto.